bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Young Podcast, um espaço de debates concebidos de forma ética, imparcial e transparente para atualizar você, que é gestor ou que é gestora universitária, investidor do mercado educacional, professor, estudante, imprensa especializada ou simplesmente um apaixonado pela educação, daqueles temas que são mais relevantes para o nosso mercado no dia de hoje. Que bom ter você por aqui, e você que nos acompanhou nos outros 2 episódios deve estar percebendo alguma coisa de diferente por aqui. Sim, senhor e sim, senhora, mudamos de estúdio, deixamos São Paulo e viemos para Brasília gravar com a nossa convidada de hoje, que é para lá de VIP e merecedora desse espaço a partir do momento em que a gente conseguiu uma brecha na agenda para conversar conosco. Mas daqui a pouco eu apresento ela e você vai concordar comigo como valeu a pena vir a Brasília. Eu sou Rodrigo Buier, como você sabe, sou sócio da Brandil Consultoria Educacional e da Somos Young, um call center líder de mercado em captação de alunos e da cobrança da sua inadimplência. Como todos os episódios, logo no início eu preciso fazer um agradecimento especial também à Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Ensino Superior, a ABRUC, e à Fundacred Crédito Educativo, que são apoiadoras institucionais que viabilizaram o nosso projeto do Young Podcast. E aqui, no Young Podcast, você se lembra do episódio passado? Nós falamos sobre os desafios e o novo perfil do gestor universitário para os dias de hoje, seja para atuar no setor público, seja para atuar no setor privado, seja para atuar no setor comunitário. Se você não viu, bota na sua agenda, foi um episódio delicioso com a Sônia Colombo, CEO da Humus Educacional, com a Vandi Cavalheiro, CEO da Percriar e Hunting Educacional, e com a Michele Dente, diretora de Relacionamento, Remuneração e Bem-Estar da AFIA. Vale muito a pena conferir esse episódio. Hoje vamos dar continuidade a esse tema, trazendo os desafios que o mercado nos impõe enquanto gestores, só que agora sobre a ótica das políticas públicas para o ensino superior. Como que elas vão interferir nas suas tomadas de decisão e no dia a dia da sua instituição, na vida dos seus professores, na vida dos seus estudantes, pelos próximos anos. Nosso objetivo aqui é trazer uma visão de futuro do chamado novo MEC. MEC sempre existiu, faz tempo que existe, mas toda vez que a gente troca de gestores, a gente troca de filosofia, a gente troca de sensibilidade, a gente troca de olhar, a gente troca de entendimento sobre o setor. E, após um período de uma atuação, digamos, mais discreta do nosso MEC, agora a gente entra numa época que, junto com isso, teve a pandemia e a necessidade de um resgate do nosso segmento. Então é muito natural a ansiedade e o desejo de todos nós que fazemos parte desse segmento de ouvir o novo ministério, de entender como se pensa o futuro, de entender como que a gente provavelmente lidará com os desafios que estão postos para o Brasil e para as nossas instituições. Por isso, tivemos a liberdade de parafrasear o lema do novo governo e denominar o nosso episódio número 3 de União e Reconstrução, os desafios da educação superior brasileira. Tangenciei, quase falei, mas deixei claro que a nossa convidada é muito VIP. Eu diria mais, eu diria que ela é uma autoridade com A maiúsculo. Quer ver uma coisa? Eu vou ler o currículo dela aqui. Professora titular da minha UFRJ, da nossa UFRJ, não sei se minha conterrânea, daqui a pouco ela me explica se de merecimento ou de nascimento. Já atuou como diretora do Instituto de Biofísica do Hospital Carlos Chagas Filho, foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde partiu para o desafio de assumir a Secretaria de Educação Superior do MEC. Para você que está nos ouvindo, que não está acostumado com todas as secretarias e as tecnologias das secretarias que fazem parte do Ministério da Educação, a gente ressalta que a CESU é a responsável por contribuir para planejar, orientar, coordenar, supervisionar os processos de formulação e implementação das políticas nacionais de educação superior. Entendeu porque é muito, muito VIP a nossa convidada? Senhoras e senhores, com vocês,
professora, secretária, magnífica reitora, Denise Pires de Carvalho, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso pedido e estar aqui conversando conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Uma honra, um prazer enorme estar aqui contigo hoje para conversar no Young Podcast. Olha que maravilha. A nossa pauta hoje é muito extensa, porque os desafios que a professora Denise resolveu aceitar são muitos, são inúmeros, são quase inenarráveis, mas são de motivos de muito orgulho para todos nós. Então, o lema União e Reconstrução, que nós usamos também para denominar o nosso terceiro episódio, nunca foi tão contemporâneo, tanto no nosso país quanto no mundo. A gente atravessou crise econômica, a gente atravessou crise política, a gente atravessou crise sanitária, a gente atravessou muita polarização, a gente atravessou aumento das desigualdades em diversos aspectos da nossa população, mas na educação em especial, a gente tem percebido um aumento do desinteresse dos jovens por estudar, ou talvez da desesperança dos jovens por acessar. Essa é uma conversa que está bem presente no nosso episódio, mas também um desinteresse da população em geral pela formação do professor, por ser professor, por se tornar professor. Profissão essa que durante muito tempo foi motivo de orgulho para muitas famílias, não é? Era muito comum a gente conversar com pessoas e, olha, formei 2 professores, 2 advogados, 1 médico. A família era maior também nessa época, né, professora? Mas essas 2 questões, o desinteresse pela educação e o desinteresse pela formação de professor, são 2 pontos cruciais e que são extremamente deletérios para o futuro do nosso país, para a soberania da nossa nação. Pelos próximos anos, nós precisamos de professores, nós precisamos de profissionais qualificados, nós precisamos da inovação, nós precisamos do desenvolvimento. Como reverter este quadro? Como olhar para isso do ponto de vista das políticas públicas e tentar amenizar a dificuldade que a gente está enfrentando hoje, já que a solução não vem num estalar de dedos. Todos nós sabemos disso. Então, dessa forma, acreditando que estamos diante de uma audiência bastante heterogênea, porque os estudantes vão querer muito ouvir o nosso episódio também, eu vou iniciar, como de prática, uma pequena contextualização. Alguns grandes números só para que a gente possa raciocinar juntos e se apropriar dos conteúdos que serão trabalhados juntos. Na sequência, uma lista de desafios que eu tomei a liberdade de listar, mas que a professora Denise, a secretária Denise, eu agora nunca sei como é que eu chamo, a minha reitora Denise, vai poder acrescentar temas que sejam do interesse dela. E na sequência a gente passa a palavra para ela, afinal de contas, o protagonismo hoje precisa ser da nossa secretária. Então, no nosso primeiro gráfico, eu gostaria de colocar aqui, para todo mundo entender quantas instituições somos, do que estamos falando, qual é o universo do chamado Sistema Federal de Ensino Superior no Brasil. Somos 4.042 instituições aproximadamente ativas, segundo o último relatório que a gente pegou agora de 2023, mas com uma característica que é o início da nossa discussão, que vai perambular muito pela acessibilidade, pelo acesso ao sistema, que é o seguinte: 55,1% das instituições são particulares com fins lucrativos e outros 31,4% são particulares sem fins lucrativos, com ou sem perfil comunitário. No meio aí tem diversos. Na sequência, 6,6% de instituições federais, 4,9% de instituições públicas estaduais, 1,2% públicas municipais e 0,7% que são especiais, que quase sempre, né, professora, ficam dentro das públicas municipais. Então vamos colocar ali 2% de instituições públicas municipais. Por que a gente quer começar por esse gráfico que explica muito do que vamos debater aqui e dos desafios que temos pela frente? Porque no próximo a gente vai entender a realidade do que efetivamente acontece em termos de números de matrícula. Vamos olhar aqui a próxima tabela. Repara uma coisa. A educação no Brasil, até porque é um direito de todos e um dever do Estado e da família, de acordo com a nossa Constituição, ela vem no nível infantil, no nível fundamental e no nível médio, majoritariamente com matrículas em instituições públicas, quer sejam municipais,
quer sejam estaduais, quer sejam federais. Mas vejam que acima de 80% das matrículas em instituições públicas. Só que quando nós passamos ao ensino superior, há uma guinada de 180 graus. Há uma mudança para o outro sentido do que são as matrículas públicas e do que são as matrículas privadas. Nós passamos a ter apenas 23% das matrículas públicas. E nós vamos dissecar um pouquinho esses dados para ver que isso não é linear nem homogêneo. Em alguns momentos é bem mais, em outros momentos é bem menos. Mas o ponto que salta aos olhos aqui é que quando nós falamos de necessidade do acesso ao ensino superior, não é demagogia, não é frescura, não é hipocrisia. É uma população que passou os últimos 12 anos de estudo, 13 anos de estudo, estudando em instituições públicas, e que para continuar na sua jornada acadêmica, para continuar na sua formação profissional, vão precisar arcar com mensalidades nas instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Ou até nas municipais, que nós sabemos também, muitas delas não estão no orçamento municipal e precisam cobrar mensalidades. Então, como fazer esses 88% caberem no ensino superior privado se a gente tem uma situação de famílias em vulnerabilidade, de classes econômicas mais baixas, sem acessos historicamente excluídas anteriormente e que, portanto, muitas vezes não conseguem, nem com muito esforço, reunir um orçamento familiar suficiente para a inclusão no ensino superior. E vejam como isso não é óbvio. Semana passada, professor, eu estava palestrando num evento no Nordeste e o presidente de uma associação de mantenedores de escolas me procurou no final da palestra para dizer assim, eu não entendo o ensino superior. Porque vocês gastam muito mais para ter infraestrutura do que eu na escola, mas vocês cobram muito menos do que eu cobro na escola. Como é que vocês querem sobreviver assim? Por que vocês cobram tão pouco? Porque, na verdade, ele, enquanto dono de escola, precisa servir 10, 12, 13% da população que efetivamente tem condições de pagar boas mensalidades pela escola particular com a infraestrutura que ele oferece. Mas quando isso se transforma em 80%, 77%, não há condições de se cobrar aquelas mensalidades. É necessário manter a educação superior de qualidade, é necessário garantir o acesso, mas sem subsídio, sejam eles públicos, sejam eles privados ou de qualquer outra forma, essa população fica pelo caminho. Então, debater o acesso ao ensino superior é absolutamente necessário porque essa é uma característica do nosso sistema educacional no Brasil. Vamos ver o próximo dado que a gente traz. Aqui estão as matrículas no ensino superior e que eu gostaria de mostrar por que eu disse que não eram lineares aqueles percentuais nas redes públicas. Porque quando nós repararmos as colunas azuis, que são as matrículas do ensino superior presencial, nós vamos ver que quase, somando todos, o federal, o estadual e o municipal, nós temos quase 36% das matrículas no sistema federal, municipal ou estadual. Ou seja, nós temos aí 1/3 da população estudando na estrutura pública sem a cobrança de mensalidades. E que bom, porque justamente o ensino presencial é um ensino de mensalidades mais elevadas. Mas quando a gente vai para o EAD, a gente repara que o setor público não tem sequer 5% dessas matrículas. E aí a gente entende, talvez, por que o EAD no Brasil se posicionou como mensalidades muito baixas. E não necessariamente a mesma experiência presencial pelo mesmo valor, como a gente vê em alguns estados, em alguns países, lá fora. Que, na verdade, ele veio tentar ocupar uma lacuna. E aí não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, mas uma lacuna que, por uma característica muito evidente, é bastante ocupada por privadas com fins lucrativos. Digo mais, por 15 grandes grupos educacionais, que detêm quase 85%, 86% de todas as matrículas desse segmento. Então, é um mercado bastante diverso, bastante diferenciado, é um mercado bastante desafiador e é um mercado que, desde o ato regulatório de 2017, é muito mais autorregulado do que regulado como o sistema presencial. E aí a gente fica, opa, mas é muito autorregulado, com números de pessoas matriculadas nesse mercado bastante expressivo. Então vamos olhar aqui.
3.700.000, isso dados de 21, evidentemente já foram modificados. 3.716.000 estudantes hoje no Brasil estudando na modalidade à distância, que é uma modalidade mais autorregulada. Como é que isso impacta? Como é que isso vai refletir no mercado de trabalho lá na frente? Como isso impacta na sustentabilidade das instituições de ensino? Como isso impacta na mudança de um modelo de sistema de ensino superior que a gente vinha tendo até então para esse momento de expansão, eu diria, em progressões geométricas da quantidade de estudantes e da quantidade de polos, por consequência, do ensino superior na modalidade à distância. Isso é uma coisa que a gente vai debater aqui, porque quando a gente pensa, por exemplo, num dos desafios que são as metas do Plano Nacional de Educação, não tem como não pensar naquilo falando de acesso, qualidade, ampliação do acesso, ampliação da permanência, expansão e estruturação do setor, formação de professores, ampliação de titulação e formação de professores para ensinos de básico, fundamental e médio, com as características necessárias. Então, a meta do PNE é muito mais do que isso. Quando a gente olha para os desafios que o governo já deixa claro ao formar os grupos de trabalho, os famosos GTs, a gente tem o GT de reconstrução do FIES, quando nos conhecemos, inclusive, num seminário sobre isso. Um GT das autorizações de cursos de direito, odonto, psicologia e enfermagem para o EAD. E o GT de melhoria de formação inicial de professores. Então, eu entendo que, nesses 3 temas, usando a ótica de transparência e diálogo com as entidades, com a sociedade, o governo já vem avançando com um foco especial. Mas tem vários outros desafios que eu tomei a liberdade de listar aqui, secretária. Agora, secretária. De recuperar os prejuízos acadêmicos que nós tivemos após a pandemia, que absolutamente não foi igualmente coberto pelas diversas instituições do país. De recomposição orçamentária das instituições públicas, que é um tema que eu sei que a senhora já enfrentou do outro lado do balcão, não é? E que não sai da grande imprensa, porque é uma preocupação nossa. As nossas universidades públicas são um patrimônio do nosso país, elas precisam acontecer, eu sou egresso dela e defendo ela. A polêmica das aberturas dos novos cursos de medicina, que nós tratamos no primeiro episódio do podcast, reconstrução do FIES, ampliação da diversidade no acesso ao ensino superior, o ensino superior como promotor do desenvolvimento regional, que foi uma fala muito interessante que a senhora colocou lá junto com a representante do Ministério da Indústria. Etarismo, que acho que é algo que a gente precisa discutir a partir do momento que a geração de jovens vem diminuindo no país. E a formação de egressos indutores do desenvolvimento nacional de verdade, e não de uma massa de diplomados desempregados. Então, secretária, por tudo isso que nós trouxemos aqui de contextualização inicial, eu gostaria de reforçar que é uma honra, com um H maiúsculo, recebê-la aqui conosco, agradecer especialmente pela sua disponibilidade para o diálogo. Eu acho que eu falo aqui em nome de diversas instituições, de diversas entidades, de diversos profissionais, mas também de estudantes desse mercado que não têm costumeiramente acesso às mentes que estão por trás das políticas públicas desse país. E deixo claro aqui e público quanto que eu acho importante e necessário que a gente tenha essa transparência, afinal o que é público é de todos nós, não é só de A ou só de B. Por outro lado, como a gente estava conversando antes do início do episódio, é muito gratificante quando a gente percebe que cargos estratégicos do nosso ministério são ocupados por um quadro técnico, por um quadro com uma qualificação absolutamente ímpar e inquestionável e dotado dos requisitos necessários para compreender esse sistema e buscar as suas soluções, dialogando sempre que necessário, mas entendendo as dificuldades que o segmento tem. Então, fica à vontade, vou lhe conceder a palavra finalmente, porque eu também tenho esse hábito de falar muito, a senhora já acabou de perceber. Vou lhe deixar à vontade para se apresentar à nossa audiência. Mais uma vez, seja muito, muito bem-vinda. Excelente a sua apresentação, Rodrigo, muito obrigada. Com essa introdução, fica muito mais fácil comentar sobre os desafios da educação superior no Brasil, da educação como um todo. Eu acho que tenho certeza que você deixou muito claro para a audiência que nós temos um enorme desafio. Por quê? Nós não temos, em primeiro lugar,
número suficiente de brasileiras e brasileiros com educação superior. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nós precisamos, sim, ampliar o acesso à educação superior. Mas os desafios começam antes, e por isso o Ministério da Educação lançou recentemente programas fundamentais do ensino básico, que dizem respeito à alfabetização na idade certa. Imaginem que nós ainda temos um enorme número de crianças que não estão alfabetizadas na idade certa e que, obviamente, tendem a evadir da educação básica, seja no final do fundamental, seja durante o ensino médio. O ensino em tempo integral, para que as crianças possam ficar mais tempo. Essas crianças melhor preparadas certamente serão melhores estudantes na educação superior, seja ela pública ou privada. E a grande questão é a qualidade da educação. Quando a gente discute, você coloca muito bem o ensino à distância e o ensino presencial, que são modalidades de ensino completamente diferentes, o que é importante é que ele seja de qualidade. E há algumas profissões que não cabe discutirmos a pertinência do ensino à distância. Nós escutamos, por exemplo, a enfermagem à distância. Não se forma um enfermeiro à distância com qualidade de forma alguma, porque o campo de prática, praticamente diário, é fundamental. E o GT, que foi instituído pelo MEC, pela Secretaria de Regulação do MEC, ele está caminhando no sentido de definir quais profissões podem continuar com o ensino à distância e aquelas para as quais o ensino à distância deve ser proibido, inclusive. Porque, no fundo, quando esse profissional ele ingressa no mercado de trabalho, ele pode trazer prejuízo para a sociedade. Com certeza. E eu uso o exemplo da enfermagem, podia ter usado o exemplo da odontologia. Então, o ensino à distância de qualidade, ele também tem um pressuposto de ser uma carreira que não precise de campo de prática com frequência, e na maior parte do curso. Inclusive, a pandemia trouxe esse grande desafio para nós, que somos professores da área da saúde. Como continuar com os cursos da área da saúde sem a presencialidade? Esses estudantes da área da saúde, eles ficaram... Aconteceu como que um gargalo nas instituições, porque eles não conseguiam avançar no curso. Porque a maior parte das disciplinas são disciplinas teórico-práticas. A prática, ela caminha junto de todo um curso de enfermagem, de todo um curso de odontologia. E o EAD, obviamente, aquele EAD de qualidade, o ensino à distância com qualidade, ele tem uma parte que é presencial, nos polos de educação à distância, mas que não significa, não há carga horária para essa quantidade de atividades práticas necessárias para formar esse profissional adequadamente, para que ele atenda às demandas da sociedade de maneira adequada, sem... E a área da saúde, professora, só complementando, que eu acho importante, que aí já é lugar de fala, né? Eu sou dentista, tem um acolhimento, tem a questão do cuidado, tem a questão da humanização, que às vezes é muito difícil de você replicar sem estar no campo da prática, sem estar efetivamente cuidando de alguém. Por mais que se possa simular, e eu acredito que as simulações hoje são muito mais evoluídas do que antigamente, essa relação interpessoal paciente e profissional, ela é uma relação muito delicada. E muitas vezes a nossa conduta é muito mais pautada pelo que eu entendo que você é capaz, enquanto paciente, de absorver e lidar bem, do que efetivamente por aquilo que está no livro ao pé da letra, né? Então, a senhora tem toda a razão, sem fazer julgamento de valores sobre a qualidade que se oferece de cada lado. Isso nesse momento é irrelevante. Mas existem peculiaridades que nós precisamos observar, sem dúvida nenhuma. E a sociedade precisa entender isso, né? Que não basta um diploma. Esse profissional ele tem que ter a qualificação para exercer a sua profissão, porque isso garante que ele vai atender a sociedade sem causar danos, né? Então, eu usei o exemplo da área da saúde que me parece muito claro. Infelizmente, nós tivemos a criação de cursos, desses cursos em modalidade à distância, o que precisa ser
melhor regulamentado, ninguém tem dúvida disso. Então, o ensino à distância de qualidade não há problema. O problema é o ensino à distância sem qualidade. O ensino presencial sem qualidade também deve ser evitado, né? É isso. Então, o Ministério da Educação é um ministério do diálogo e um ministério que está trabalhando desde o início de janeiro, quando o ministro Camilo Santana nos convidou, todas as secretárias e secretários são técnicos, nós estamos trabalhando muito, unidos para reconstruir a educação brasileira nesse sentido de garantia da qualidade, seja em EAD, seja no presencial. Não é nada trivial. E não temos educação básica de qualidade se não tivermos a formação dos professores com qualidade. Voltamos. Você também toca na questão da formação de professores, por isso o GT é sobre formação de professores, um GT da maior importância, porque a transformação da educação básica no Brasil depende da transformação da área de formação de professores, para que os professores voltem a ser valorizados no nosso país, que nós tenhamos novamente orgulho quando os nossos filhos e netos digam que querem ser professores. A valorização passa não só pela qualificação, pela boa formação, mas pelo pagamento de bons salários, pela carreira, que deve ser uma carreira de Estado. Excelente. Entenderam por que viemos a Brasília? Eu não posso aguardar pelos próximos minutos aqui. Já começamos quentes na nossa primeira apresentação. Vamos falar então um pouquinho de PNE, das metas que nós temos, sobretudo aquelas que são relacionadas ao ensino superior, porque eu acho que a partir delas a gente tem gancho para ir destrinchando todos esses processos e desafios que nós viemos conversando aqui até então. Na meta de número 12, por exemplo, que é a taxa bruta de matrículas na graduação, a taxa líquida de escolarização do ensino superior e a participação do segmento público na expansão das matrículas, a gente vê claramente a questão do acesso, né? Quando a gente pega os dados, estamos bem distantes da meta, e aí já é opinião minha, acho que todo mundo acha também, que não vamos atingi-las até 2024. Primeiro porque 2023, primeiro ano de governo, nós estamos trabalhando com um orçamento deixado e aprovado pelo Congresso no ano passado. Então, esse ano é um ano da criatividade, do diálogo, da identificação e das soluções que são possíveis com os recursos que estão postos. A partir do ano que vem, aí sim já tem uma discussão orçamentária, e isso é importante que se diga, não é papel exclusivo do MEC, porque às vezes as pessoas vão o MEC, tá, calma lá. Mas o MEC é um investidor do dinheiro público. Mas se o Ministério da Fazenda não liberar verba, se o Ministério do Planejamento não comprar, a Casa Civil, o Congresso aprovar o orçamento suficiente, o MEC não tem muito o que fazer além das boas vontades. Então, o resultado do trabalho do MEC, na verdade, é o resultado do trabalho de diversos ministérios correlatos e do Congresso Nacional. Não é só o Ministério da Educação, tirando um pouco do peso da nossa secretária. Mas quando a gente fala de taxa de escolaridade, olhando direitinho lá o painel de monitoramento do PNE, a gente repara que a gente voltou praticamente níveis de matrículas de 2018, né? E os percentuais, eles às vezes aumentam um pouquinho de forma enganosa, porque aquela nossa janela de oportunidade de muitos jovens no Brasil está passando e a gente está com cada vez menos jovens entre 18 e 24 anos. Então, veja, se eu tenho menos jovens nessa idade e o mesmo número de matrículas, a tendência é que essa proporção fique aumentada. Mas não é exatamente isso que o PNE quer, né? Ele quer mais jovens com acesso. E esse acesso, professora, como nós comentamos ali sobre o percentual da participação pública e privada, ele é um acesso que ele precisa ou da estrutura pública, ou do subsídio público, ou do subsídio com a iniciativa privada, que eu acho que é um tema que o Brasil precisa evoluir urgente. Não está só no colo do MEC, não está só no colo das instituições de ensino, que às vezes há uma polarização até nesse campo, né? Então, se o Ministério não fizer, a instituição tem que fazer. Coitada, a instituição não dá conta de fazer o mínimo que ela precisa fazer, né? Às vezes dá vontade de chamar a iniciativa privada que se beneficia desse profissional qualificado e bem formado a participar um pouco dessa formação. Nem que seja das discussões, nem que seja de algum nível de fomento, no que quer que seja. A gente vê, por exemplo, o pessoal da área de tecnologia
né, os profissionais de TI, quantas iniciativas tem de grandes empresas desse mercado que investem na educação e na formação de mão de obra para si própria, né? E o futuro é tecnologia, o futuro é digital. Isso é uma questão de soberania, né? Mas também estados e municípios, por mais que os orçamentos estejam apertados, são beneficiados por uma retenção de mão de obra. Às vezes eu fico muito incomodado, e eu já trabalhei muito, professora, já dirigi instituições pelo interior do Brasil, em diversos lugares. E a gente vê pérolas, instituições maravilhosas nesses lugares tirando leite de pedra, literalmente, para falar uma linguagem bem popular. Mas o que adianta se o profissional que ele se forma não encontra oportunidade no mercado de trabalho e tem que migrar para os grandes centros? Nós, de novo, a inchar as grandes cidades que não conseguem atender a população em termos de estrutura e infraestrutura pública para todo mundo, que sofrem com violência, enquanto o interior continua sem o desenvolvimento necessário. Então, tem uma questão aí que é muito mais complexa do que exclusivamente o acesso. Mas o acesso é a primeira porta. Então, quando eu olho os últimos anos, a expansão do segmento público na expansão de matrículas é onde está mais distante da meta. E a gente consegue entender, porque a gente passou por uma década praticamente de crises, né? Não tem orçamento para essa expansão, é muito caro a infraestrutura de uma universidade de qualidade, de ponta, como as universidades federais são, pelo país inteiro. Então, a gente teve uma expansão menor ali. Justo, entendi. Mas a fatia da população que poderia estar ali acaba ficando sem esse acesso. Então, quando a gente fala de acesso, e às vezes algumas pessoas torcem o nariz para cotas, às vezes algumas pessoas torcem o nariz para a expansão da universidade pública, para o FIES, para o ProUni, a gente está falando de tentar equalizar os tais 88% de alunos que estavam no ensino médio público e que precisam ir para o ensino superior, não importa se público ou privado, palavra-chave que a senhora bem colocou, de qualidade. Como é que a senhora está vendo esse desafio do acesso nas suas diversas vertentes dentro desses 7 meses, mais ou menos, que a senhora está diante da CESU? É muito importante essa sua pergunta. E eu disse, né, inicialmente, que nós não temos ainda pessoas suficientes, brasileiras e brasileiros suficientes com educação superior. Sim. E por que eu disse isso? Porque nós nos baseamos em dados que são internacionais e públicos. Uhum. Né? Quando nós olhamos a média dos países da OCDE, numa faixa etária em torno de 30 anos, portanto, pessoas que já devem ter terminado a educação superior, os países da OCDE, em média, têm 47% da população nessa idade, 30 e poucos anos, com educação superior. O Brasil tem apenas cerca de 25%. Então, nós estamos muito abaixo da média do OCDE. E por isso essas metas do PNE, elas foram postas. E veja, são metas que estão abaixo da média da OCDE. Exatamente. Então, não eram metas muito ambiciosas. Elas eram metas para tentar colocar o Brasil no cenário internacional como uma nação desenvolvida. E isso tudo aconteceu porque houve um avanço. O Brasil, antes de 2000, era um país que tinha menos de 20% dessas pessoas com educação superior. Então, houve um avanço. Esses 23% na educação pública, 25%, eles existem hoje porque houve um programa de reestruturação e expansão das universidades federais no primeiro, no segundo governos do presidente Lula e também no governo da presidente Dilma. Mas veja, houve uma interiorização, para falar um pouco da interiorização. E essa interiorização levou a um impacto importante no desenvolvimento do Brasil e no desenvolvimento da ciência nacional, da produção de conhecimento. Porque as universidades públicas, elas são instituições de ciência, tecnologia e inovação, para além de serem instituições de ensino, elas também são instituições de pesquisa e exercem atividades de extensão. Toda a sociedade viu o papel dessas universidades
chamadas universidades de pesquisa, durante a Covid-19. As universidades, não havia álcool, as universidades produziram álcool. Não havia testes para a Covid do setor privado, as universidades públicas testaram para a Covid-19 todos os servidores da área da saúde, da segurança pública, no Brasil inteiro, de maneira capilarizada. Por quê? Porque houve antes essa expansão com interiorização, que ainda não é suficiente. Mas, para isso, nós precisamos de orçamento. Aí é muito importante que o parlamento tenha essa sensibilidade, que haja efetivamente o repasse de fomento suficiente para o Brasil continuar esse processo, que é um processo de desenvolvimento, que levará a aumento da quantidade de empregos, geração de renda e menos desigualdade social. No nosso país, nós sabemos que a mobilidade social ela é muito maior quando aquele indivíduo tem educação superior. Quando ele tem educação superior, ele tem salários maiores. Portanto, é promotor de mobilidade social. Mas veja, ao mesmo tempo que a gente está falando de um país que pretende se desenvolver, nós estamos falando de um país no qual houve aumento de insegurança alimentar, aumento da fome, aumento da pobreza. Então, como fazer o fomento da educação superior e, ao mesmo tempo, atender essa demanda premente, que é a erradicação da fome, a erradicação da pobreza, caminhar nesse sentido. Então, eu queria, nesse momento, lembrar uma fala de um grande brasileiro, que foi Oswaldo Cruz. No início do século XX, veja, mais de um século, Oswaldo Cruz comentava sobre a ciência nos países desenvolvidos. E ele disse, meditai, se os países desenvolvidos, ricos, países fortes, fazem ciência porque eles têm dinheiro, têm verba para fazer ciência, ou se eles são fortes porque eles fomentaram a ciência, o desenvolvimento científico e a geração de conhecimento. E nós sabemos essa resposta, não só porque já faz um século que ele disse isso, mas porque nós vimos a transformação que aconteceu na Coreia do Sul e na China, com o aumento do investimento em ciência e tecnologia que levou ao desenvolvimento dessas nações nos últimos 50 anos. Então, não há outro caminho, não há país desenvolvido no mundo sem que haja universidades, sem que haja geração de conhecimento e, como tem dito o nosso presidente, não é gasto. Tudo aquilo que nós colocamos na educação, em termos de recursos, significa investimento. Exato. E por isso a importância do FIES, do financiamento estudantil, a importância do Programa Universidade para Todos, a importância das universidades públicas, a importância do ensino de qualidade para transformar o nosso país e projetar o Brasil internacionalmente e, mais importante do que isso, um país que seja menos desigual, porque nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. Então, parafraseando Oswaldo Cruz, a média da OCDE é de 47% de pessoas jovens com educação superior. E esses países que têm acima de 47% são mais ricos. Não é porque eles têm um quantitativo populacional com mais educação superior. Obviamente, assim como a resposta para o Oswaldo Cruz eles são mais ricos porque investem em ciência, eles são mais ricos porque eles investem na educação superior. Nós precisamos garantir mais acesso, mas também a permanência dos estudantes, porque a evasão ainda é muito alta no nosso país e a principal causa, infelizmente, é socioeconômica. Na verdade, eu costumo dizer para os nossos alunos, toda vez que tem formatura, a gente sempre tem que pensar num discurso inspirador, né? E eu digo que educação e o diploma é liberdade. Quanto mais você tem conhecimento, mais você é dono de si próprio e do seu futuro. Imagina isso num aspecto macro chamado Brasil. Quanto mais pessoas nós tivermos com esta mesma liberdade, mais o nosso país terá liberdade, né? Durante a pandemia, nós vivemos diversos exemplos de quanto a soberania nacional depende de uma ciência forte. Depende de uma pesquisa pujante. Depende de que o conhecimento e a produção intelectual esteja conosco. Senão nós viramos espectadores e, pior de tudo, compradores daquilo que vem de fora.
não é? Então, essa é uma questão importante, e principalmente porque não nos faltam universidades de qualidade, não nos faltam centros de pesquisa de qualidade, nos falta um volume disso para atender a população, de uma forma ou de outra. Aí o sistema vai se organizando, mas a gente precisa de volume. Uma meta da OCDE, uma média da OCDE, melhor dizendo, é muito pouco para um país que já foi a 5ª, 6ª economia do mundo. A gente precisa estar acima dela, né? Com certeza. Mas os desafios são muitos, até por conta das desigualdades, como a senhora bem lembrou, que vem lá do início, vem lá da formação inicial, né? Então, avançando um pouquinho nesse assunto, para a gente poder voltar, porque a gente vai acabar voltando no acesso de qualquer forma. Na meta número 3, a gente tem a formação de profissionais, doutores e mestres, né? Mas, sobretudo, doutores na educação superior. E aí eu queria mostrar 2 gráficos que a gente teve a liberdade de produzir aqui, professora. Pode colocar o segundo também? 2 gráficos que eu queria mostrar para a senhora, que obviamente a senhora tem esse conhecimento, mas é para dividir isso com todo mundo. Primeiro, no nosso censo mais recente, se nós atingimos a meta de 75% de professores, mestres e doutores, nós atingimos com folga. Nós estamos com 84,3% em média, mas não de maneira uniforme, mais uma vez, obviamente. Isso é evidente, né? Até por conta da pesquisa, até por conta dos programas estrito sensu. Mas engraçado reparar que as instituições municipais são aquelas que estão precisando de um pouco mais de um olhar diferenciado. Porque eu fico imaginando, eu conversei muito com algumas gestoras dessas instituições recentemente, e é um desafio, porque você não tem orçamento público do município, precisa cobrar a mensalidade como se fosse uma particular, mas tem que ter modelos de gestão e prestar contas como se fosse uma instituição pública. E a gestão disso é absolutamente complexa, né? Mas dentro das privadas também me incomoda, porque aqui a gente tem com fins, a gente tem sem fins, a gente tem universidades, a gente tem de um tudo. E aí, não reclamando da LGPD, mas entendendo que estamos num contexto de LGPD que não dá para estratificar muitas informações, eu tomei a liberdade de ir no meu banco de dados de 19, quando a gente poderia, sem a LGPD em ação, estratificar um pouco mais as informações para entender as distintas realidades. E eu sei que o INEP está fazendo um trabalho muito próximo disso também, que vai ser valoroso, mas quando a gente estratifica dados de 19 e pega a linha privadas e transforma em comunitárias, universidades, centros universitários e faculdades com fins lucrativos, olha como são absolutamente distantes as realidades em termos de titulação de professores. A gente tem, obviamente, as faculdades bem menos, mas todas atendendo a média. E as comunitárias se aproximando muito do que são as estaduais em mestres mais doutores, mas em doutores um pouco aquém, né? As universidades em seguida com seus doutores, obviamente, por conta dos programas estrito sensu, muitas das vezes. Depois centros universitários e faculdades com mais ou menos a mesma proporção. Então me salta aos olhos que tratar todas como privadas numa política pública me soa um pouco estranho, porque elas são muito diferentes. Elas são completamente distintas na sua filosofia e acho até, ouso dizer, na sua vocação. E quando a gente mistura todo mundo, a gente causa alguns danos ao sistema, como os que a gente vai falar na sequência sobre isso. Mas outra coisa que me salta aos olhos é o seguinte: antigamente, antes de 17, que são os instrumentos atuais de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, as faculdades, principalmente as faculdades isoladas, distantes dos grandes centros, reclamavam muito, no meu ver, até com justiça, de que era muito difícil ela ser comparada às outras instituições que estavam nos grandes centros no que diz respeito à titulação de professores, porque não havia essa mão de obra disponível, era muito custoso, era muito complicado, porque você tinha que, inclusive, custear o transporte, a estadia, muitas vezes, desses profissionais para lá, e elas eram punidas nos conceitos institucionais, ou nos conceitos de curso, porque ela não conseguia atingir. Legal. Mudamos os instrumentos de avaliação. Hoje essa titulação é avaliada de uma forma um pouco diferente, mas o que a gente repara de 19 para 21 é que então caíram os professores, mestres e doutores. Quando a gente vai olhar as federais, não. Tem mais doutores, tem mais mestres e doutores. Óbvio, né? Questão de concurso público, a seleção, a peneira é o sonho de quem está no auge da sua carreira do ponto de vista da pesquisa.
sem nenhum demérito à instituição privada, mas é um objeto de desejo, né? As estaduais melhoraram, as municipais caíram muito. E as privadas também, porque se nós formos olhar o número de mestres mais doutores de 19, nenhuma tinha 77%. E em 21 a média foi 77%. Se nós formos olhar o percentual de doutores, nenhuma tinha 30%. E a média caiu para 30%. Então a gente começa a olhar, e eu começo a me incomodar, e aí é um incômodo pessoal, posso estar errado, não sou obrigado a estar certo também, mas eu começo a olhar o seguinte, tá, a gente reclama quando a regulação se põe, mas quando a regulação sai, algumas coisas começam a acontecer que ameaçam o tal ensino de qualidade de alguma forma. Eu não estou dizendo que todo professor doutor é um excelente professor e que todo professor especialista é um péssimo professor. Eu não estou dizendo isso. Mas, obviamente, a formação profissional de cada um influencia em alto grau o que é a capacidade de transmitir, o que são as experiências vividas e o que se vive efetivamente num contexto de sala de aula. Então, olhar para isso e, ao mesmo tempo, olhar para uma meta que a gente atingiu folgado, mas que em 2 anos os números deterioraram rápido, me dá um sinal de alerta de que talvez alguma coisa precisa ser aprendida nessa trajetória, né? Hoje, ao contrário, o que temos são instituições boas, de excelente qualidade, com programas de estrito senso, inclusive, outras nem tanto, mas centros universitários de excelência, faculdade de excelência, que reclamam que tem o mesmo conceito 5 de uma porta que foi aberta ali ou de alguém que aluga uma sala de aula de uma escola no turno da noite. E aí elas falam, mas então do que vale todo esse investimento se eu não tenho um bônus regulatório, um diferencial competitivo, algo que me faça sobressair neste mercado e eu é que me vire na captação de alunos para dizer que eu sou bom, mas o outro diz que é nota máxima no MEC? Como que o estudante percebe essa diferença? Que obviamente reflete no valores de mensalidade por conta do investimento. Então, quando a gente fala dessa meta do PNE, embora sejam mestres e doutores, a gente já pega gancho para diversas outras questões, como a linearidade do tratamento regulatório e o desafio, para colocar uma palavra aqui mais amena, dessa tal autorregulação de dizer, então, tudo bem, vocês vão aí se entendendo com relação aos seus desafios e eu não vou olhar para isso enquanto Ministério da Educação com o mesmo olhar que eu tinha antes, que vocês diziam muito rigoroso. E aí eu me pergunto, como que vamos atingir as metas seguintes de formação de mestres e doutores e continuarmos atingindo? De mestres a gente atingiu, de doutores falta um pouquinho. Se eu olhar para o mercado de trabalho, embora doutores e mestres não são especificamente só professores, né? Eles têm todas as outras carreiras paralelas que eles podem seguir. Mas se um dos mercados de trabalho está se parecendo deteriorar, se algumas portas parecem estar sendo fechadas por conta de uma necessidade de redução de custos para a sobrevivência no mercado, como é que isso bate lá no Ministério que está com esse trabalho também de diferenciar as instituições de ensino por categorias um pouco mais clusterizadas por semelhanças, e como é que está essa sensação de, a meta 13A, mestres e doutores, a gente atingiu com folga? Excelente colocação. Mas para que a gente possa discutir melhor essa questão, eu preciso falar do papel da pós-graduação. Por favor. Qual é a estrito sensu, especificamente, né? Não vamos aqui falar da especialização, Lato. né? Do lato sensu, estamos falando do estrito sensu, mestrado e doutorado. Na verdade, a formação no nível de mestrado, de doutorado, o que significa isso, né, para a população que muitas vezes está fora da universidade, ainda nem ingressou na graduação. A pós-graduação, vou falar da pós-graduação brasileira, tá bom, que ela se espelha na pós-graduação do mundo todo, né? E nós ouvimos também que havia muitos doutores no Brasil. Não é verdade, não há muitos doutores no Brasil. Não. Nós, voltando à meta da OCDE, nós temos 5 vezes menos doutores percentualmente do que a média da OCDE. 5 vezes menos. Então, é claro que o Brasil precisa formar mais doutores. Mas eu quero explicar um pouco a importância do estrito sensu para que as pessoas entendam por que devemos formar mais mestres e doutores. A pós-graduação estrito sensu, ela ensina aquele profissional a ser ainda mais crítico, porque a formação superior,
a graduação, ela faz isso, né? Para além de formar profissionais altamente qualificados nas diferentes áreas, ela forma cidadãos críticos. Exatamente. E ser crítico é muito importante para o desenvolvimento profissional, para seguir um ou outro caminho, porque essa formação dá a liberdade que você falou. A pós-graduação, ela tem o papel de aumentar esta característica crítica, porque ela introduz a metodologia científica, ela introduz o conhecimento que está relacionado a como gerar conhecimento nas diferentes áreas do conhecimento. Na área das humanidades, a área tecnológica, a área artística, cultural. Em todas as áreas, há uma forma de pensar diferente. Né? Aquela pessoa que é formada no nível do mestrado, do doutorado, não é um profissional apenas que reproduz o conhecimento. Então, o professor e já falaram isso antes de mim, né? O professor não pode ser diferente do aluno apenas porque ele leu a matéria antes do aluno. Ele tem que ser capaz de interpretar e fazer com que o aluno seja capaz de, por si só, aprender. E principalmente nesse século, né? Nós estamos falando da era do conhecimento, o século da transformação digital, o século que a ciência mudou de maneira assustadora e que a detenção do conhecimento faz com que aquele indivíduo, aquele profissional, seja completamente diferente do outro. Então, e é por isso que as instituições que têm um percentual maior de mestres e doutores, não coincidentemente, são aquelas que formam melhor os seus alunos. São aquelas que têm, portanto, as melhores notas nas diferentes avaliações. Então, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente não pode deixar de falar em avaliação. Por que o mestrado e doutorado? Porque a pós-graduação, estrito sensu, no Brasil, é uma história de sucesso. Porque ela avançou tanto em tão pouco tempo. Porque ela foi instituída não há 60 anos. A institucionalização da pós-graduação aconteceu em 1965, com o parecer Sucupira, quando a CAPES passa, então, a não só cuidar do aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, para o qual ela foi criada na década de 1950, mas que aperfeiçoamento é esse? Especificamente a pós-graduação estrito sensu e baseada na avaliação desses cursos, que são os cursos de pós-graduação, que fizeram com que o Brasil despontasse no mundo como um país produtor de conhecimento. O Brasil é um país produtor de conhecimento. Para quem não sabe, a extração de petróleo em águas profundas foi desenvolvida, a tecnologia desenvolvida no Brasil. Por quê? Porque há programas de pós-graduação de excelência que se equiparam aos melhores países do mundo. Né? Eu queria aqui agradecer todas as cientistas e cientistas que têm trabalhado durante essas décadas, menos de 60 anos, para que o Brasil tivesse o agronegócio tão bem colocado internacionalmente. O agronegócio brasileiro está muito por conta da Embrapa e de toda a geração do conhecimento brasileira, que nós exportamos conhecimento, temos que usar mais o conhecimento gerado pelo cientista brasileiro para fazer o país desenvolver. Mas isso vai acontecer se nós continuarmos a valorizar os mestres e doutores e os professores que são mestres e doutores. Há países do mundo nos quais aquele professor de educação básica não basta que ele seja licenciado na área do conhecimento, ele precisa ser mestre. Caso contrário, ele não é professor de educação básica. Eu espero que o Brasil, em breve, ele, além de valorizar que o professor de educação básica tenha a graduação na área que ele leciona, porque isso ainda não acontece no Brasil, a maior parte dos professores em algumas disciplinas não é formado naquela área. Então, a maior parte dos professores de matemática não tem graduação em matemática. Mas nós vamos conseguir fazer com que todos os professores que ensinam matemática sejam formados em matemática. Mas, mais do que isso, eles devem ser mestres, que não necessariamente em matemática, mas mestres em educação, mestres em outras áreas. O mestrado, assim como o doutorado, traz essa aquisição a mais do profissional. O profissional que ensina como o estudante deve aprender. Então, ensinar a aprender.
E isso é a pós-graduação estrito sensu que proporciona ao profissional. Portanto, eu espero que esses números que são preocupantes, eles sejam abandonados e que todas as instituições de educação superior privilegiem mestres e doutores na contratação. De preferência, os doutores, porque a educação superior deve ser majoritariamente, eu digo majoritariamente, porque há áreas profissionais nas quais há notório saber. Claro. Não necessariamente as áreas mais práticas, né? Nós falávamos antes da odontologia, eu agora falo da cirurgia. Então, há grandes cirurgiões, há grandes dentistas que precisam ensinar práticas do dia a dia profissional sem necessariamente ter a formação científica que dá o mestrado ou o doutorado. Mas a maior parte dos professores deve ser mestre e doutor, a enorme maioria, para que ele seja capaz de ensinar a aprender. Porque é isso que o século XXI está pedindo da humanidade, que a humanidade seja crítica e que ela seja capaz de aprender ao longo do tempo, porque as profissões estão em transformação muito rápida. E pegando um gancho que eu acho importante, existe uma armadilha hoje no mercado de trabalho, eventualmente, que algumas vezes os nossos jovens acabam caindo, acreditando nessas informações falsas e, consequentemente, não tem esse interesse todo pelo ensino superior. Por exemplo, para diversas profissões hoje em dia, há uma certificação de curso livre é suficiente para ingresso no mercado de trabalho. Isso é inegável. Na área de tecnologia, isso acontece muito. Na área de marketing, isso acontece muito. Para dar 2 exemplos. Mas o acesso ao mercado de trabalho é uma coisa. Ficar na base da pirâmide do mercado de trabalho é uma coisa. Mas a ascensão profissional, o tornar-se um profissional que efetivamente vai garantir uma dignidade sua, pessoal, profissional e da sua família como consequência, o seu bem-estar, a sua empregabilidade, a sua liberdade, como nós citamos aqui anteriormente, ela não vem sem um senso crítico. Ela não vem sem a capacidade de identificar problemas e propor soluções para além do que está no livro, porque a vida real, muitas vezes, é mais complexa do que aquilo que se apresenta nos livros, sobretudo na área de saúde, né? Eu estudo paciente hipertenso, depois eu estudo paciente diabético, mas na prática ele é hipertenso e diabético. Como é que faz? Né? Então, o ensino superior é essa formação, precisa exercer esse papel, não de uma escola de ensino superior, porque isso daí é nível técnico, mas da formação de um profissional capaz de discernir situações diferentes das apresentadas pelo que consta na literatura, capaz de refletir sobre os problemas reais que ele se encontra. Quando a senhora falou da interiorização, somente pelos institutos federais, pelo Brasil afora, é a ciência encontrando a necessidade da ciência. Bem diferente de eu estar afastado quilômetros da necessidade daquela ciência. Então, o ensino superior, quando ele se coloca nessa posição, ele diferentemente vai fazer algum impacto positivo na vida dos estudantes. E os nossos jovens não podem acreditar que uma certificação de 40 horas resolve a vida. Nós estamos falando de educação continuada para toda a vida. Essa certificação de 40 horas é 0,000,5% do que ele vai ter que fazer ao longo da vida. Mas às vezes eles acreditam no atalho, às vezes eles acreditam no imediatismo, também pela falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, que na ânsia de conseguir alguém que gere aquela função, acaba optando por uma mão de obra que não vai suprir, mas vai acabar ficando escravizada num subemprego por muito tempo, né? E os professores, mestres, doutores, sobretudo os doutores, mas os mestres também em algum grau, eles são majoritariamente os responsáveis por desenvolver esse incômodo, esse questionamento, esse inconformismo de porque não, mas calma aí, porque não funciona. O que está por trás disso, né? E aí, passando para a meta 14, dos títulos de mestrado e doutorado, para a gente avançar aqui por conta do nosso tempo, o que a gente repara é que existem nos professores jovens uma óbvia contratação pelo setor privado.
Entre 25 a 34 anos, o setor privado é que contrata a maior quantidade de professores titulados. Lógico, aqui eles estão se formando, né? Eles estão concluindo os seus mestrados, iniciando e concluindo os seus doutorados, porque na sequência de 35 anos em diante, os doutores estão majoritariamente no sistema federal. Muito bom. Se esse quadro cruzar com aquele outro que nós estávamos falando, como é que a gente garante a presença de profissionais suficientes nas instituições espalhadas pelo Brasil? Pelo desinteresse de contratar o mestre e o doutor e, consequentemente, desinteresse em formar o doutor, se o meu maior, principal e talvez único maior destino seja a rede federal. Porque mesmo na rede estadual, você vê que eles dominam nas faixas etárias mais antigas. O que me leva a acreditar que nos concursos estaduais antigamente se contratavam mais doutores do que tem se contratado nos concursos de 2 décadas para cá, né? Então, a complexidade da distribuição desses docentes titulados pelas diferentes instituições também posta um desafio. Porque, veja, se eu, enquanto instituição de ensino, no interior de algum lugar, tinha 80% dos meus alunos financiados pelo FIES, eu tinha recursos para investir no transporte, na contratação, na permanência desse doutor, na infraestrutura, no laboratório de ponta, na iniciação científica, na atividade de extensão profunda. Tinha investimento para isso. A partir do momento em que caiu, eu agora tenho 2, 3, 4% da minha base de alunos com financiamento. O restante é mensalidade, mas a mensalidade eu tenho que cobrar metade do que eu cobrava antes. Não tenho mais recursos. Onde começa o drama? Tesourinha. Corta, 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 corta. Precarização do ensino superior. Esse equilíbrio é muito distinto. Eu não espero de ti uma resposta imediata, obviamente que não. Mas esse é um quadro que está posto. A gente precisa ter oportunidades de bons empregos para que esses mestres e esses doutores, sobretudo os doutores que se formam, que se titulam, tenham a oportunidade de desenvolver o seu trabalho, tenham a oportunidade de desenvolver ciências. Eu conheço faculdades excelentes que têm boas linhas de pesquisa. Não é porque é faculdade que não tem, talvez não tenha um programa de estrito senso, mas os doutores fazem pesquisa com os seus graduados, né? Então, isso é um desafio muito grande e a gente está um pouco distante da formação de doutores e tendo a acreditar que vamos ficar. Mas se nós não olharmos que esses doutores, tal qual os graduados, eles não podem ficar com um diploma escondido. Eu não posso ter vergonha de dizer lá na minha instituição de ensino que eu me titulei doutor com medo de ser mandado embora porque eu aumento a minha faixa salarial ou a minha gratificação por titulação. Isso faz um mal para o país que é proporcional à sua fala de como esses profissionais são importantes na nossa sala de aula. E aí, passa mais um, sobre a formação de docentes. A formação de docentes, que são as metas 15, né, anos iniciais, fundamentais e médio, em relação à sua área, ela tem um desafio que é enorme, né, professora? Porque, como falamos anteriormente, não é só uma questão do MEC. Eu preciso, enquanto professor, e eu sou filho de professor, eu preciso, enquanto professor, um bom salário? Claro que sim. Isso é o princípio 01 da atração. Mas eu preciso de ser respeitado, eu preciso de condições de trabalho, eu preciso de segurança, eu preciso de prestígio social. E, de alguma forma, tudo isso foi se apagando na carreira do docente. O salário iniciou tudo isso. Mas o quanto os professores, até pelas próprias famílias, deixaram de ser reconhecidos pela sua capacidade de transformação e passaram a ser enxergados como um eventual babá de um bom ou mau comportamento que o estudante possa vir a ter. O quanto que eu ir trabalhar e ter medo no meu local de trabalho ou no ir e vir ao meu local de trabalho. Aí, questão pessoal, isso não é de agora. Minha mãe saiu da rede pública de ensino na década de 90 porque foi ameaçada. Então, a formação do professor para chegar nas nossas metas
ela vai muito além até do que o próprio Ministério pode fazer. Vamos propor a partir de agora 10 vezes mais salário para todos os professores do Brasil. Não soluciona 100% do problema. Primeiro que não tem esse recurso, né? Segundo que não é só isso. Se a gente for pegar lá os meus avós que falavam da figura do professor e a figura do professor como é posta hoje, que aí, faço uma ressalva aqui, no ensino superior o respeito ainda existe em muito maior quantidade que nos outros segmentos, inclusive na universidade pública e na escola pública. A diferença é muito grande, né? Eu acho que o interesse pela formação do docente perpassa por a gente discutir todo esse papel do professor na sociedade e das condições de trabalho do professor na sociedade, que não vai ser só o Ministério da Educação que vai ser capaz de proporcionar. É covardia a gente pensar isso, é simplório a gente pensar isso, é não querer resolver a gente pensar que está circunscrito ao Ministério da Educação. Então repara que em vários momentos eu faço uma fala provocativa para que outros segmentos do governo participem, porque de fato é nisso que eu acredito, a gente não está isolado, nós somos uma parte de uma engrenagem. Né? E a gente mexe com algo na sociedade muito sensível, que é a educação. Mas voltando para o que a gente pode, ou para a nossa realidade, quando a gente olha os ingressantes das licenciaturas, na licenciatura presencial, que é o nosso primeiro quadro, que está à esquerda de quem nos vê pela tela, o que a gente repara é que as licenciaturas presenciais no setor privado praticamente acabaram. Redução de 80%, 70%. E assim vai. A queda só não foi maior na licenciatura presencial porque a rede pública federal caiu pouco. Caiu também. Mas caiu pouco e segurou a situação. Mas nós tivemos aquela discussão inicial sobre a saúde. Será que o formar professor presencialmente também é tão dispensável a ponto desse segmento simplesmente estar ameaçado de existir? Tenho algumas dúvidas em relação a isso. Quando a gente olha para o EAD, o crescimento ele é absurdo e ele é crescido nas privadas com fins para toda aquela realidade de 15 grupos, com 80 e tantos % das matrículas, aquilo que a gente estava falando. Nada contra. É como se colocou o mercado como ele está hoje. Mas somando os números de 2014 e de 2021, presencial e EAD, o que a gente nota é um crescimento muito pequeno da licenciatura no Brasil, incapaz de a gente fazer cócegas nas metas do Plano Nacional de Educação para a formação de graduação do professor nas áreas de conhecimento em que ele atua. Caramba, às vezes a gente olha isso e a gente fala, que bom, tem muita coisa para fazer, e esse é o olhar. Mas às vezes a gente olha e fala, cara, é complexo esse desafio. A gente tem clientes no Brasil inteiro, e alguns de um nível de excelência digno de arrepio, que mantém as suas licenciaturas presenciais dando prejuízo porque a vocação institucional tem no seu DNA os programas de licenciatura. Mas mesmo assim, quando nós falamos de mantenho dando prejuízo, eu já entendi que eu não mantenho, por mais que eu goste, que tenha carinho e respeite, mas eu não mantenho com os investimentos que poderiam ser interessantes e importantes. Eu não mantenho com a moral dos docentes, das coordenações trabalhando nesses cursos elevada. Eu não mantenho com a autoestima desses alunos que sabem e ouvem. O meu curso é deficitário, tenho poucos colegas. E aí, quando o meu curso é deficitário, o que eles pensam? Então, eu acho que se ninguém quer fazer isso aqui, provavelmente isso aqui não vale a pena. E evasão, desistência e qualquer outra coisa do tipo. Então, a formação do professor... Eu sei que vocês têm um GT, eu queria que você tentasse entrar um pouquinho nesse GT pra gente. Como é que isso está sendo discutido no âmbito do Ministério para além daquilo que, entre aspas, é óbvio que é a atuação do MEC na formação do professor? A gente está conversando sobre essa questão da sociedade em torno do professor? Muito bem. Na verdade, a sua fala foi excelente. Eu queria reiterar tudo que você falou, mas além disso, né, de todos, que é um desafio enorme. Né, como você colocou muito bem. Mas
imagina que, somado a isso, nós temos essa lacuna de termos muitos professores que não têm a formação na área, né, que eles lecionam, né, isso é fato, então isso precisa ser resolvido, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma revolução educacional em curso. Sim. Porque estão aí as mídias digitais como complemento da sala de aula, estão aí e as mídias sociais também competindo com o professor e, portanto, as crianças, os adolescentes, os jovens têm menos interesse de escutar o professor. E que professor é esse que vai chamar a atenção desses estudantes? Então, eu vou além, né? Então, uma coisa é o conteúdo que o professor deve ter. Então, ele deve ter o conteúdo, o que depende da sua formação em graduação, na graduação. Além disso, ele precisa ter uma capacidade de se transformar. Na verdade, no Brasil, foram criados vários mestrados profissionais na área das licenciaturas. E esses mestrados profissionais, eles pretendem justamente formar melhor esses professores para atuarem na sala de aula, por conta da metodologia científica, tudo aquilo que a gente falou antes. Mas, sob meu ponto de vista, está faltando uma questão que é da maior relevância, né? E quando você traz a preocupação do EAD na área das licenciaturas, a pergunta que eu deixo é: nós conseguimos formar professores adequadamente longe do chão da escola? Onde se aprende a dar aula? Onde se aprende a ser professor? Então, para além do conteúdo característico daquela disciplina, esse indivíduo ele deve estar inserido no ambiente escolar. Este aluno, estudante, ele deveria estar inserido no ambiente escolar o mais cedo possível no seu curso de graduação. Como o ensino à distância garantirá isso? Assim como a questão que eu trouxe no início, de se formar enfermeiro e sem a prática diária. E nós sabemos que no Brasil há muita, mesmo no presencial, isso não é uma característica do ensino à distância, mesmo o ensino presencial nas licenciaturas, há um distanciamento entre a sala de aula, há um distanciamento entre o que eu chamo de chão da escola e a formação do professor. E por isso, há alguns anos, a CAPES ela introduziu bolsas de iniciação à docência, nos moldes da Bolsa de Iniciação Científica. Os estudantes da graduação podem receber bolsas de iniciação científica e aprender a metodologia científica, aprender a gerar conhecimento durante a graduação. Então, eles são, ao mesmo tempo, estudantes e geradores de conhecimento. Isso desde a década de 1960. E o Brasil é o único país do mundo que tem essa bolsa de iniciação científica. E por isso nossos estudantes, eles têm um desempenho excelente em todos os países do mundo. E por isso, um dos problemas do Brasil da atualidade é a evasão de cérebro. A evasão de estudantes muito bem formados devido aos programas de iniciação científica. E, tomando como base o papel da iniciação científica, a CAPES iniciou, já há mais de uma década, o programa de iniciação à docência e o programa de residência à docência. A residência do docente já mais para o final do curso. Então, a iniciação à docência pretende introduzir os estudantes das licenciaturas no chão da escola no início do curso, a residência docente no final do curso. E esse sistema, ele foi ampliado no atual governo. Nós não só ampliamos o valor das bolsas, tanto de iniciação científica quanto de iniciação à docência e residência à docência, porque é fundamental que os estudantes estejam nas escolas, aprendendo a ser professores, na prática quase que diária. Como se faz isso com o ensino à distância? Então, eu concordo com você que é muito difícil garantir a qualidade na formação de professores em cursos à distância que não garantam a inserção do estudante no colégio, na escola, onde ele aprenderá a ser professor. Isso tudo associado, eu espero que haja projetos inovadores a partir desse GT de formação de professores. Como eu disse, o PIBID, né, o Programa de Iniciação à Docência, e o de Residência à Docência, já está até antigo, já tem quase 2 décadas. Veja,
Então, não é mais inovador. Sim. O que será inovador? O que será inovador a partir desse grupo de trabalho que se formou no MEC? Nós veremos. Mas é um problema do mundo todo. Sim. Porque o Brasil tem um problema que é muito agudizado, porque nós estamos atrás, né? Nós temos muitos professores que sequer são formados na área que eles lecionam, né? Isso é um problema. Nós temos muitos professores que estão se formando longe das escolas. Portanto, a prática, aprender a dar aula, aprender a interagir com o estudante, né? Que o fato de ensinar, ele depende da interação com o estudante, porque é um processo, né? O ensino-aprendizagem é um processo de mão dupla, deve ser. A educação no mundo discute isso já há muitos anos. Então, o professor ele é transformado pelo aluno e o aluno é transformado pelo professor. Não deve ser um processo hierarquizado, onde o professor repete o conteúdo e o aluno assimila, sem que ele seja capaz de elaborar em cima daquele conteúdo, né? Essa é a melhor educação, é a educação transformadora. Como fazer isso no Brasil e, ao mesmo tempo, lidar com a inteligência artificial? Então, nós, no Ministério da Educação, estamos preocupados com isso. Nós, na Secretaria de Educação Superior, temos iniciado um processo de discussão do papel do letramento em inteligência artificial para o exercício da docência, seja na educação básica, seja na educação superior. E pretendemos, em breve, lançar programas inovadores a partir do MEC. Mas nós aguardamos também que as instituições nos tragam processos, projetos, ideias inovadoras na área de formação de professores. Sem dúvida nenhuma, o letramento na área de inteligência artificial é fundamental. Muito interessante. Fica a dica, você que tem seus cursos de licenciaturas e ideias interessantes para a formação do professor, nossa secretária Denise já deu o caminho das pedras. Tragam as boas notícias para o lado de cá, né? Seguindo mais um pouquinho para a gente encaminhar para o nosso encerramento, em breve, tem um tema aqui chamado recomposição orçamentária das universidades federais, que é algo que a imprensa veicula muito, os reitores deixam isso tudo muito claro, e também passa pela autonomia universitária em eleger os seus próprios reitores e assim sucessivamente. E eu tomei a liberdade de assistir alguns vídeos da época que a senhora era minha reitora. E esse tema é um tema de bastante preocupação. Para efeito de orçamento 2023 ou 2024, talvez seja mais confortável falarmos de 2024. Como é que essa questão está sendo vista na elaboração do orçamento futuro das universidades federais? Mais uma vez, um grande desafio. Em primeiro lugar, porque precisamos ter responsabilidade fiscal no país. Sim. Todos concordamos com isso. Mas, mais uma vez, como diz o presidente, a área de educação deve receber investimentos, porque através da educação nós vamos fazer o país avançar em termos econômicos. Exato. Né? Sem educação de qualidade, não haverá crescimento econômico. É a mola propulsora, né? É a mola propulsora do crescimento econômico. Exato. E há vários estudos demonstrando, inclusive, quanto cada centavo, cada real investido gera em recursos para a sociedade, para o país. Mas, então, isso está fora de discussão. Em educação e em saúde, não é gasto, é investimento. Mas, na verdade, quando nós falamos de orçamento discricionário, orçamento de custeio das universidades, a gente precisa tirar o orçamento para pessoal, né? Então, que todos entendam que nós fizemos, né? O Ministério da Educação recompôs o orçamento das universidades federais para os níveis de 2019, mas sem o reajuste pelo IPCA. Certo. O ideal seria que nós tivéssemos reajustado pelo IPCA. Porque o reitor ou a reitora, eles usam esse recurso para pagamento de contas. Conta de água, conta de luz, contratos de limpeza, de manutenção, de segurança. Nós temos cidades nas quais há, infelizmente, insegurança nos
campi universitários, né? E nós temos nas universidades públicas muitos equipamentos de médio, de pequeno e de grande porte, laboratórios de alta tecnologia, que são fundamentais para o avanço e para o desenvolvimento do país. E eles precisam ser protegidos, Claro. né? Então, segurança, limpeza, conta de água, conta de luz, é para isso que os reitores utilizam esses recursos. Mas também para o principal, que é a assistência estudantil. Então, nós temos uma parcela dos nossos estudantes que não poderiam permanecer na universidade se não recebessem a alimentação adequada por um preço justo nos restaurantes universitários, se não recebessem bolsa permanência, aqueles estudantes atendidos pela assistência estudantil, além dos programas internos de extensão universitária, projetos de iniciação científica. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando como os reitores e as reitoras utilizam esses recursos, mas eu quero dar só um exemplo, né? As universidades brasileiras são instituições de Estado, essas universidades públicas federais. Também as estaduais, que são públicas, mantidas pelo nível estadual. Mas as federais, que estão sob nossa responsabilidade, o que eu vou dizer das federais é verdade para as estaduais. Muitas existem em prédios tombados. Exatamente. E essa não é uma novidade do Brasil, né? Na verdade, a Europa, os Estados Unidos, os países desenvolvidos lançam mão disso para preservar os seus prédios históricos. Então, ao invés de demolir prédios históricos, esses países do mundo, e o Brasil imita porque é um bom modelo, Claro. para que os prédios históricos sejam preservados. E os museus, eles estão associados, na sua maioria, a universidades, e acontecem nesses prédios cursos. Acontece visitação, há bibliotecas com obras raras. Então, imaginem, além de pagar a conta de água, de luz, promover projetos de extensão, de iniciação científica, os reitores precisam cuidar do patrimônio brasileiro, do patrimônio histórico brasileiro. Daí a necessidade do aumento do orçamento, de nós tentarmos recompor com, na verdade, não só o valor de 2019, mas ajustado pelo IPCA. E por que 2019? Porque foi antes da pandemia. Se estuda a possibilidade de retornar o orçamento para 2015, um momento no qual houve não só investimento de custeio, esse que eu acabei de descrever, mas também investimento em infraestrutura, que foi a expansão das universidades. E como diz o nosso ministro Camilo, e nós todos concordamos, é um momento de consolidação do sistema federal de educação superior, porque houve expansão, mas ainda falta a consolidação de vários campi universitários, e para isso nós precisamos de investimento em infraestrutura, prédios para acolher os estudantes e a expansão no sistema federal que deverá vir principalmente naqueles cursos de alta procura e que são estratégicos para o desenvolvimento da nação brasileira. Que bom. Excelente notícia. Até 2026 a gente chega a 2015? Espero que sim. Mas reajustado pelo IPCA. Que provocação de maldosa. Mas é um ato de esperança, porque de fato a gente precisa disso, principalmente Natal e interiorização que a gente veio falando Exatamente. Lá no início do episódio. Agora, mudando um pouquinho para o Novo Fiéis e a sua reestruturação, alguns assuntos muito interessantes foram debatidos no workshop que vocês realizaram há um par de semanas atrás, se não me falha a memória. Entre eles, o resgate a um fiéis de inclusão, não um fiéis de restrição. O que a senhora poderia dizer para a gente sobre essa filosofia? Eu sei que o GT ainda está em andamento, existem uma série de outras coisas que precisam ser debatidas, mas do ponto de vista da filosofia do programa, do que se chama reconstrução ou resgate do fiéis, como é que é a linha que o governo federal pretende implantar no Brasil a partir de 24, talvez? Tomara que sim, né? Estamos trabalhando para isso. O GT ele termina o seu trabalho agora, no mês de setembro, para que a gente já possa implantar no início de 2024 esse novo FIES, que vem repaginado. Eu imagino que todos tenham acompanhado. Houve agora uma revisão
do teto dos cursos de Sim. medicina, né? Esse foi um primeiro movimento, mas a gente precisa discutir a coparticipação, a gente precisa fazer com que todas as pessoas que queiram ingressar na educação superior tenham a oportunidade de ingressar, e não só de ingressar, de terminar seus cursos. E, obviamente, nós teremos um olhar especial, principalmente para aquelas populações mais vulneráveis, aqueles que têm mais dificuldade de pagar as mensalidades e a coparticipação, e, enfim, vários outros detalhes que eu não posso adiantar aqui, porque o GT não terminou ainda os estudos, né? A gente precisa, obviamente, estudar qual é o impacto de todas essas mudanças sobre o fundo, né? O que nós estamos trabalhando para fortalecer e ampliar o FIES, porque ele vem sendo diminuído progressivamente ao longo dos últimos anos. Aliás, não só o FIES, o ProUni, o SISU, o ingresso na educação superior, o interesse pela educação superior. E eu quero voltar a dizer que a educação superior é a maior promotora de mobilidade social no nosso país. Por favor, queiram ingressar na educação superior. Nós estamos trabalhando para que o ingresso seja ampliado. E o FIES é um belo de um exemplo de uma parceria entre o governo e as instituições, né? Muitas vezes a população não entende exatamente por que o FIES diminuiu tanto. Existem diversos fatores, eu não vou aqui nem começar a falar sobre isso, senão a gente não conclui até meia-noite. Estamos gravando à noite, tá, gente? Depois do expediente da secretária. Mas existe também a necessidade das instituições aderirem ao programa e incentivarem os estudantes a participar do programa, porque lá na ponta, quem tira dúvida, quem pega pela mão, quem ajuda, quem orienta, quem estimula, quem encoraja o estudante a aderir é a instituição de ensino. E para aqueles que não conseguiram entender a fala da secretária Denise a respeito da coparticipação, é a responsabilidade da instituição sobre a inadimplência do programa, que da reformulação de 2018 ficou sem teto. Pode ser qualquer valor, inclusive 100% ou mais, o que obviamente inviabiliza a adesão e o interesse da instituição em participar do programa. Então, sem instituição, não tem vaga, sem vaga, mesmo que o MEC tenha interesse, não há oportunidade de oferta. E o teto é uma questão que todas as instituições de ensino, eu fiz uma enquete antes do nosso podcast, isso foi o que mais apareceu. Gente, esse assunto está superado, o MEC já entendeu essa parte. A questão agora é como resolver o teto, mas vamos ter esperança de uma reformulação do próprio FIES atual antes da reconstrução. Mas acho que um ponto importante dessa reconstrução, de pelo menos do que foi falado, embora o GT ainda não tenha concluído os seus trabalhos, é um FIES de acesso, é um FIES que, uma fala do secretário executivo da ABRU, que eu achei muito feliz no workshop, é o FIES turbante, é o FIES cocar, é o FIES da população, é o FIES que traz a população de volta para as salas de aula, mas aquela população que é um espelho da nossa sociedade e não um pequeno grupo de privilegiados que conseguiram esse acesso. Porque se é privilegiado já não precisa do acesso, né? Penúltimo tema, sustentabilidade das instituições de ensino. Esse é um ponto importante. Nós falávamos de interiorização. Muitas instituições comunitárias e muitas instituições privadas com fins lucrativos, além das instituições federais, municipais, principalmente estaduais, estão pelo interior do país e são as que mais estão sofrendo por esses últimos anos de movimentações políticas em torno do nosso mercado. Não só políticas, mas econômicas, enfim, tudo acaba na política de alguma certa forma. E aí eu trouxe alguns números que me instigaram quando eu coletei. Vou citar dois aqui. De 2009 para cá, 1.179 instituições de ensino foram extintas, sendo 50% dessas particulares com fins, 39% particulares sem fins. Ou seja, são as particulares que estão encerrando suas atividades, fechando suas portas, abandonando os estudantes daquelas regiões sem acesso, ainda mais sem acesso à educação. E o curioso é que 81,7% disso após 2018. Eu digo curioso para dizer o mínimo, esperado, né? O que nós temos, assim, um pano muito rápido, que culmina com 2018 em diante, esse encerramento de atividade de tantas instituições de ensino, sobretudo as do interior do país.
2018 a gente começa a ter os maiores reflexos da crise do FIES de 2015. Porque, embora o FIES tenha sido reduzido paulatinamente em 2015, drasticamente de 16 em diante, eu ainda tinha grandes turmas formadas pelo FIES na base de estudantes e, consequentemente, na receita que a instituição recebia mensalmente em 2016, em 2017. A partir de 2018, essas grandes turmas se formaram. E aí a realidade para muitas instituições, acredite, ela só bateu nessa data. Porque elas olhavam os relatórios financeiros e de sustentabilidade e viam um número. De uma hora para outra, 3, 4 anos de captação ruim pós-FIES se revelaram na frente de alguns gestores e falaram: quebramos. Junto com isso, o ato regulatório do segmento EAD de 17, que fez com que a expansão do EAD subisse de uma velocidade absurda. Então, eu que tinha uma instituição, faculdade isolada, lá no interior, bem estruturada, muito bem estruturada, diga-se de passagem, passei de uma hora para outra a ter como concorrente todos os grupos nacionais. E numa concorrência que até certo ponto era difícil de competir, porque há uma discrepância de investimento, há uma discrepância de tudo naquele momento. Mas existe uma população que só pode pagar por aquilo. E também após, nesse período, a gente teve na sequência a pandemia. Então eu costumo dizer que é uma bela de uma tempestade perfeita, né? A gente tem 3 gravíssimos problemas para que essas instituições superem, e isso culminou com 81,7% de todas essas instituições que encerraram terem se encerrado nos últimos 4, 5 anos. Pensando nisso, a gente já conversou um pouco, e aí eu não estou fazendo juízo de valor sobre qualidade, modalidade, nem nada disso. Isso é um fato, está posto, né? Acredito sinceramente que para o desenvolvimento nacional a existência dessas instituições espalhadas pelo interior é muito importante, do ponto de vista de fixação de mão de obra, de atração de investimento, de geração de empregos diretos dentro da instituição de ensino, técnico, administrativo e professores, mas indiretos de toda a cadeia produtiva que cerca uma instituição pujante. Nós estamos falando de bares, nós estamos falando de restaurantes, estamos falando de hotel, estamos falando de transporte, de papelaria, de uma série de outras coisas, de arrecadação de imposto municipal, fundamental, de empreendedorismo, de atividade de extensão, de pesquisa no local que ela é necessária. É muito ruim, no meu entendimento, secretária, me permita, se a senhora discordar, fique à vontade, estamos aqui para isso mesmo. Mas é muito ruim para o desenvolvimento nacional trocar tudo isso por uma oportunidade de abrir uma instituição muito pequenininha, com uma estrutura mínima, autorregulada, e encerra-se por aí. Os empregos não estão necessariamente ali, as receitas não são necessariamente reinvestidas ali, a arrecadação de impostos muitas vezes não está ali, a cadeia produtiva é desmanchada. Então, não estou fazendo campanha contra um segmento ou a favor de outro, estou apenas relatando fatos que a gente vê em alguns municípios, em muitos municípios, diga-se de passagem. Mas tem chance desse ecossistema encontrar um equilíbrio? Reverter eu sei que não. A gente caminha para frente, né? O futuro é para frente. Não dá para olhar para trás e sentir saudade do que já foi um dia, senão eu vou resgatar meu bisavô. E aí pronto, não funciona. Mas como que a gente poderia encontrar esse equilíbrio, entendendo, enquanto sistema federal de ensino, que as necessidades das instituições são diversas num país tão gigante e tão diverso como o nosso? O que vocês têm conversado sobre isso? Como é que isso tem reverberado dentro da CESU, secretária? Mais uma vez, a sua análise é tão completa que é até difícil a gente... Quer dizer, tudo isso que você comentou tão bem, associado à crise econômica, ao empobrecimento da população, se a gente tivesse tudo isso, né? Então, menos atuação do Estado, mas tivesse uma população enriquecida, se não houvesse crise econômica, a população pagaria a mensalidade. Estava resolvido. E estava resolvida a questão. Então, nós tivemos tudo isso associado ao empobrecimento
da população brasileira. Quando a gente fala que aumentou a fome, nós estamos falando de insegurança alimentar de cerca de 90 milhões de pessoas no país. Se uma família não consegue sequer garantir 3 refeições por dia, como abrirá mão para pagar uma mensalidade, por menor que ela seja? Então nós temos, o reflexo disso é um número cada vez menor na educação superior. E também um número cada vez menor no ensino médio, porque isso tudo está associado ao fato de que mais jovens precisam ingressar no mercado de trabalho para garantir a renda familiar. E, professora, a senhora me permite? Vamos tirar a mensalidade da frente, inclusive para aqueles de escola pública, inclusive para os bolsistas integrais ou para os antigos fiéis 100%. Quantas vezes eu vi na minha instituição e eu paguei no meu bolso falta de dinheiro para passagem para estudar, dividir uma coxinha com uma latinha de Coca-Cola por 3 pessoas, que era o que tinha para se comer. Na verdade, o empobrecimento da população, ela não afeta só quem precisa pagar a mensalidade, ela é cruel até com aqueles que conseguiram o benefício de não precisar pagar as mensalidades, mesmo no sistema público, que vai culminar na evasão gigantesca que nós temos assistido, né? Infelizmente, é esse o retrato do Brasil da atualidade, o retrato do Brasil dos últimos anos. Um Brasil empobrecido, né? Para não falar da fome, a gente fala de um outro tipo de fome, que é a falta de cultura, a falta de arte, porque a gente também tem fome. Né? O ser humano pôde ver durante a pandemia a importância das manifestações artísticas e culturais, a importância de se ter um livro para ler, se ter um filme para assistir. Nós não teríamos sobrevivido, a nossa saúde mental teria sido muito mais atingida. Né? Então, nós temos fome de muito mais do que simplesmente a fome de alimentos. Né? E temos fome de poder permanecer na educação, seja ela o ensino médio, seja ela a educação superior. E como eu falei no início, várias brasileiras e brasileiros, crianças que não conseguem se alfabetizar. Muitas delas não se alfabetizam porque estão com fome. Não se presta atenção na aula, não se presta atenção ao professor com fome. Não, impossível. Daí a importância do resgate do valor da merenda escolar, feito pelo Ministério da Educação, pelo governo do presidente Lula, pelo ministro Camilo. Quando se reajusta o valor da merenda escolar, se está pensando nisso também, para que se garanta, quando se pensa na escola em tempo integral, se está pensando nisso também, para que se garanta o mínimo de segurança alimentar, para que os jovens e as jovens brasileiras possam estudar, possam permanecer na escola, possam concluir seus cursos. É óbvio que na educação superior, quando a gente está falando nessa população que passa fome, a educação superior passa a ser muito luxo, quando não deveria ser. Na verdade, é da educação superior que o Brasil depende para se tornar uma nação desenvolvida, soberana, e não se manter como colônia de exploração. Então, sem educação superior, nós não conseguiremos avançar. Então, que fique aqui, né, registrado que nós queremos mais estudantes ingressando na educação superior, mais estudantes podendo terminar a educação básica, ingressando na educação superior e, por que não, sonhando não só com mestrado e doutorado, mas também com pós-doutorado. Porque hoje nós já víamos pelo menos, né, até uma década atrás, que para ingressar numa universidade pública como professor, não bastava o doutorado. Se precisava ter um pós-doutorado, a maior parte das vezes no exterior. E todos esses profissionais estão a serviço da sociedade brasileira. Muitos deles, eu sou um exemplo, tiveram a sua formação financiada pela sociedade brasileira. E nós todos que tivemos a oportunidade do mestrado, tivemos a oportunidade da pós-graduação e que seguimos no pós-doutoramento, estamos hoje a serviço da sociedade brasileira. Mas nós não queremos ver aquele processo ele ser interrompido, que é o processo que se iniciou na década de 1960, né? Antes, na década de 1950, com a criação do CNPq e da CAPES, com a avaliação
da pós-graduação com a avaliação dos cursos de graduação que precisam ser revistos. Então, para terminar essa minha fala, a gente precisa garantir o ingresso, a permanência e a qualidade dos cursos. Temos que rever o FIES, temos que rever o ProUni e temos que rever também os processos regulatórios, a avaliação dos cursos de graduação. Só assim o Brasil se desenvolverá. Oh, muito obrigado. Gostaria de passar o último gráfico, por favor, que a gente se apropriou lá do Instituto Semesp, que tira do censo, evidentemente, para o pessoal que está nos assistindo entender que a evasão, que a gente chama de permanência, que é uma maneira muito mais agradável de estudar o tema, né? Ela não é uma exclusividade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, da iniciativa privada. Né? No ensino presencial da escola pública, nós temos ali 39,4% de evasão quando a gente vê a taxa de desistência acumulada. Quase 40% de todos os estudantes que tiveram a oportunidade de estudar sem o custeio das mensalidades. Por isso eu digo, vamos tirar a mensalidade. A realidade está cruel no mesmo ponto de vista. E os investimentos foram feitos. A estrutura estava posta, a vaga estava disponível, o docente estava lá. Mas a gente não conseguiu. Quando fui diretor de instituição de ensino por muitos anos, eu sempre dizia para os meus docentes, a evasão de um aluno é a nossa falência. A evasão de um aluno é a nossa derrota, pessoal e profissional. Porque se a gente acredita na educação, se a gente acredita no ensino superior de qualidade, um aluno que senta nas nossas aulas, assiste às nossas aulas, participa da vida universitária que a gente proporciona e vai embora, é porque a gente não conseguiu o nosso intento, seja por qual razão que for. E aí eu sempre dizia, e aqui no ensino privado, trabalhei muito em privadas com fins, a gente tem um problema maior, porque o indivíduo entra aqui, se endivida na esperança e na expectativa de uma transformação social, de uma dignidade de vida enquanto cidadão, e sai daqui sem a ferramenta necessária para que isso aconteça. Mas sai mais endividado do que entrou. Aí a gente tem que sentir no coração. Quando a gente sentir, a gente tenta transformar o mundo. Última pergunta para a gente encaminhar para os nossos encerramentos. Professora Denise, secretária Denise, magnífica reitora Denise. Na sua opinião, nós caminhamos para mais regulação estatal ou para mais autorregulação de mercado? Depois de tudo que discutimos aqui, obviamente é mais necessária a regulação estatal para que a educação seja de qualidade, seja ela pública ou privada, seja ela à distância ou presencial. Para garantir a qualidade, nós precisaremos de uma regulação estatal, sem dúvida nenhuma, porque deve ser um projeto não de um governo, deve ser um projeto do Estado brasileiro, deve ser um projeto da sociedade brasileira. E para que seja bem sucedido esse projeto, é óbvio que o Estado tem que tomar conta. Tem que cumprir o papel dele, na verdade, né? Muito obrigado, professora. Nós encerramos assim o nosso terceiro episódio do Young Podcast, mais uma vez agradecendo a figura dessa querida autoridade, professora Denise. Eu vou chamar de professora porque assim estou acostumado e acho que é respeitoso, mas secretária Denise nesse momento. E eu aproveito para agradecer a você que está nos assistindo aí, professores, gestores, mantenedores, investidores, estudantes e apaixonados. Eu espero que vocês tenham se deleitado com a nossa conversa, tal qual nós ficamos aqui. Por mim, eram mais umas 3 horas de podcast, mas se eu fizesse, a secretária nunca mais aceitaria os meus convites. Então, vamos encerrar por aqui esse primeiro debate. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus colegas, transmita as informações. O importante é que a informação circule. Informação aprisionada de nada serve. Secretária, as últimas palavras são suas para o encerramento, arredondamento final. Mais uma vez, muito obrigado por abrir esse espaço na sua agenda. Para você estar em casa, são 9 horas da noite. Por abrir a sua agenda e participar desse bate-papo conosco. Transparência, diálogo, são valores que a educação finalmente está resgatando, graças a pessoas como a senhora e os seus colaboradores. Fique à vontade. Muito obrigada, Rodrigo. Foi realmente uma honra, um prazer enorme participar do Young Podcast.
O Rodrigo várias vezes me chamou de reitora, de secretária, de professora. Eu fui reitora, eu estive reitora, eu estou secretária, mas, Rodrigo, eu sou professora. E eu quero dizer que sou professora com muito orgulho. E falando do orgulho de ser professora, eu quero deixar aqui no final uma saudação especial a todas as professoras e professores do Brasil. Vai dar certo, continuem perseverando e se dedicando à educação brasileira. Vocês são fundamentais para que dê certo. Mas também um apelo aos estudantes, que eles retornem para a educação, seja ela educação básica, seja ela educação superior, no nível da graduação, da pós-graduação, continuem se modernizando, atualizando na sua atividade profissional. É muito importante que vocês vejam na educação aquilo que Paulo Freire sempre disse, que não é a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. Exato. E as pessoas que são educadas, elas transformam o mundo, que se transformará num mundo mais civilizado e que garanta que a humanidade seja melhor, né? Que a humanidade ela se respeite mais e respeite o planeta. Porque nós precisamos, sim, de pessoas que estejam envolvidas com o combate às mudanças climáticas, com a educação de qualidade, com o futuro melhor para a humanidade. Muito obrigada mais uma vez. Depois desse encerramento, nada mais a dizer a não ser esperem pelo 4º episódio. Um grande abraço e até já!